Na parte de terça-feira, a cura do cego. Primeira parte. Abra sua Bíblia em João capítulo 9. João capítulo 9 e vamos ler os versos 1 até o verso 16. Leia comigo. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros diziam: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Queridos, existia nos fariseus, nos doutores da lei, nos líderes religiosos, uma predisposição para não crerem em Jesus Cristo. Eles torciam as palavras de Jesus e julgavam mal todos os milagres operados por Jesus. Em vez de se alegrarem com a bênção da cura daquele cego de nascença, eles estavam preocupados com o sábado. Eram legalistas. Será que nós temos pessoas legalistas hoje dentro da igreja? Ninguém vai colocar em dúvida de que realmente o sábado é o dia do Senhor. As 24 horas do sábado são santas ao Senhor. E Jesus sempre observou o sábado, mas ele não observava o sábado da forma legalista que os fariseus observavam. Por isso, meus queridos irmãos, nós temos que nos espelhar em Jesus e guardar o sábado da forma como Jesus guardava o sábado. Jesus não pensou: será que por hoje ser um dia de sábado, eu não posso curar este homem, este cego de nascença? Está plenamente em harmonia com o espírito do sábado, libertar os cativos de Satanás, libertar os oprimidos do diabo. Atos de misericórdia, de bondade e de caridade estão em plena harmonia com o espírito do sábado, criado por Jesus Cristo. Geralmente, os judeus acreditavam que o pecado é punido nesta vida. Toda enfermidade, então, todas as doenças eram consideradas o castigo de Deus sobre as pessoas pecadoras. Satanás, o autor do pecado e de todas as suas consequências, levou os homens a considerarem a doença e a morte como procedentes de Deus, como castigos arbitrários infligidos por Deus por causa do pecado destas pessoas. Deus deu uma lição destinada a evitar isso. A história de Jó, na Bíblia, mostra que o sofrimento é infligido por Satanás e não por Deus. Deus permite os sofrimentos para fins misericordiosos, como aconteceu no caso de Jó. Mas Israel não entendeu a lição. O mesmo erro pelo qual Deus reprovou os amigos de Jó repetiu-se com os judeus na sua rejeição de Cristo. Enquanto estou no mundo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Havendo então untado os olhos do cego, mandou-o lavar-se no tanque de Siloé. Ele foi e assim foi restaurada a vista daquele cego. Era claro que não havia poder de curar no lodo em si.
Não havia poder de curar no tanque de Siloé, onde o cego foi se lavar. O poder de curar era uma virtude que residia em Jesus, em Deus. Os fariseus não podiam deixar de se espantar com a cura. Todavia, mais do que nunca, encheram-se de ódio, pois o milagre foi realizado num dia de sábado. Os fariseus legalistas aparentavam possuir um zelo pela observância do sábado e, no entanto, estavam planejando matar a Jesus no dia de sábado. Eles estavam planejando matar a Jesus naquelas horas sagradas do sábado. O que tu dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu mais uma vez, que é profeta. Os fariseus declararam então que ele não nascera cego, nem recebera a vista. E então resolveram chamar os pais daquele cego e perguntaram para os pais: é este o vosso filho que vós dizeis que nasceu cego? Restava ainda uma esperança para os fariseus: intimidar os pais daquele homem. Com aparente sinceridade disseram: como, pois, este filho de vocês está vendo agora? E os pais temiam se comprometer, portanto responderam dizendo: sabemos que este é o nosso filho e sabemos que ele nasceu cego, mas como agora ele vê, nós não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, também não sabemos, mas ele tem idade. Perguntem para ele e ele falará por si mesmo. Queridos, os milagres, nós pensamos que são suficientes para fazer com que as pessoas acreditem em Jesus Cristo. Mas podemos perceber pela Bíblia e pela experiência que temos no ministério de que milagres e curas não são suficientes para fazer com que as pessoas aceitem a Jesus como Salvador, fazer com que as pessoas se convertam. Muitas pessoas são curadas e não se convertem. Muitas pessoas veem sinais e maravilhas, milagres, e não se convencem. Assim como naquele tempo, hoje existem cegos espirituais, cegos que se negam a ver, que não creem na palavra de Deus. Mas você que me ouve, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem olhos espirituais. Você foi chamado por Deus para testemunhar das grandezas de Deus. Este Jesus que morreu por você e por mim, ele é Deus. E ele não está morto, ele está vivo. E porque ele vive, nós também viveremos. Aleluia!